Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de setembro de 2025. A Ucrânia dizimou posições da Rússia ali na fronteira administrativa entre Dnipropetrovsk e Donetsk. Também esmagou russos em Sumy e em Limansk. Eliminou 2.200 russos agora na última semana. Não foi num dia só, foi agora na última semana que foi encerrada no sábado. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. E todos vocês deem um like, peço que estão assistindo este vídeo, ajudem a fortalecer o canal, compartilhem mesmo e também, porque isso ajuda a fortalecer o canal e assim o canal obtém mais inscritos quanto mais gente assistir. Conto com vocês, tá? Vamos ver hoje um panorama de algumas operações mais importantes que aconteceram no teatro de operações na Ucrânia agora nos últimos dias, encerrando no sábado. E agora vou começar falando ali da região da fronteira administrativa Donetsk e Dnipropetrovsk, essas duas províncias onde a Rússia tenta avançar, porém sem sucesso. Não é nem sem muito sucesso, sem nenhum sucesso. E ali as forças russas foram dizimadas. E quem fez isso foi o UR. O UR é a inteligência militar da Ucrânia, ou seja, do exército da Ucrânia, que tem atuado também com os seus homens ali na linha de frente. E ali foi um inferno para os russos, ali na região justamente de Dnipropetrovsk. O UR varreu posições do exército russo com drones e fez um grande estrago ali. E também com a participação da diretoria principal da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, frustrou os planos dos russos de invadir a fronteira administrativa com a região de Dnipropetrovsk. Essa é uma informação que foi divulgada, inclusive, pela própria diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. E combatentes da unidade, eles têm um grupo lá de combatentes chamado Irmandade, são todos do GUR, né? Que faz parte das forças especiais. Timur é uma divisão que eles têm lá dentro, e da inteligência ucraniana, participaram de uma, vamos dizer assim, de uma repressão, interrompeu o avanço russo, a tentativa deles justamente de invadir a região, essa fronteira administrativa dessas duas regiões, Donetsk e Dnipropetrovsk. E parece que conseguiram. É claro que não é definitivo, a Rússia poderá reunir mais forças e tentar vir novamente, como fez em Sumy, né? Vou também falar num outro vídeo sobre isso, num outro vídeo sobre a questão de Sumy. Os russos, eles queriam se infiltrar nessas posições, eles mudaram a tática ali, perderam muita gente e começaram então a usar a tática de infiltração, pequenos grupos de infantaria para ocupar posições nas casas ali em Dnipropetrovsk. Eles queriam acumular forças, aumentar o número de tropas infiltradas para poder começar a fazer atitudes diversionistas e abrir caminho para a tropa que não está conseguindo penetrar as defesas ucranianas. E eles tentaram isso diversas vezes, que não conseguiam tentar, então foram aí nessa nova tática, né, na região de Dnipropetrovsk. E também através de Novo Paulisk, eles tentaram entrar, não conseguiram. E as Forças Armadas ucranianas, elas ali na região, em geral, elas são em menor número em todo o teatro de operações, mas principalmente ali, elas são em menor número, elas têm lutado constantemente para conter os avanços russos em grande parte de todo o leste ali da Ucrânia, né, na região de Donetsk e Lugansk, tem conseguido conter esses avanços russos. Eles avançam e vão ter que recuar depois que tem muitas baixas, muitos feridos e prisioneiros, etc., né? Enquanto Moscou está aumentando a pressão sobre Kiev para que ceda territórios em quaisquer negociações de paz. Ou seja, a Rússia vive insistindo que quer tudo se retirem, e está fazendo pressão com tropas no terreno, mas está perdendo e não está conseguindo. Então, o UR ali eliminou essas tentativas, pelo menos no momento. Acredito que eles poderão reunir forças e tentar novamente ali naquela região. Mas, enquanto isso, eu falei que ia falar de Sumy, quer dizer, nesse mesmo vídeo, eu falei num outro vídeo, mas é nesse, né? Ou seja, eles foram expulsos, né? Já em outros vídeos eu mostrei para vocês que eles foram expulsos. Mas eles estavam tentando atacar novamente, né? Avançar. Então, começaram avanços para entrar em Sumy novamente.
E o exército ucraniano, em cima desses avanços, fez contra-ataques bem-sucedidos na região de Sumy. E eles são massacrados ali nos campos de Sumy, nas estepes de Sumy. As tropas russas atacaram as regiões de Sumy e Kursk, que são vizinhas, né? São, na realidade, fazem fronteira administrativa. A Rússia em Kursk e Sumy na Ucrânia. E incluindo, inclusive, o norte da cidade de Sumy, que chama-se na região de Alexiivka, que a Ucrânia tinha retomado dos russos. Eles tentaram em Kondratovka e Andriivka, né? Bem como no nordeste na região olhando ao nordeste da cidade de Sumy, na região de Yanukovka. E inclusive os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra anunciaram a situação na região de Sumy. Um observador militar ucraniano também, Konstantin Machovets, relatou um contra-ataque bem sucedido das tropas ucranianas na região de Kondratovka, justamente essas que eu citei, Alexiivka e Satki. Ele também relatou que as tropas russas avançaram somente 500 metros ao norte de Varashino, em direção a uma rodovia Varashino-Alexiivka. Na realidade, os drones ucranianos que reduziram a superioridade da Rússia. A hora que eles reduziram, pararam, interromperam esse avanço, até não deixaram eles avançar mais de 500 metros ali em direção àquela estrada, aí entraram as tropas de assalto ucraniana fazendo contra-ataques junto com blindados e com tanques de guerra. E com isso eles reduziram a superioridade russa, inclusive do material bélico deles, e as táticas russas também de usar pequenos grupos que, enquanto tinha esse ataque principal, eles tentaram se infiltrar ali também e tentar acumular forças na retaguarda, mas toda a região estava muito vigiada por drones e as tropas ucranianas ali foram atrás deles também e eliminaram esses infiltrados em potencial porque não conseguiram se infiltrar, né? O comando militar russo está enviando tropas russas para atacar as posições ucranianas. No entanto, eles vêm através de campos abertos. Ali também tem uma região de estepes. Em Kursk já não tem muito, se fosse dentro da Rússia ali, né? Mas na região de Sumy tem bastante estepes, são campos, né? E o problema é justamente que eles vêm a descoberto e são facilmente identificados por drones e a olho nu também, dependendo da distância, pelos postos avançados da Ucrânia. E isso especificamente aconteceu ao sul de Alexiivka. E também as unidades do regimento 1427, ou seja, 1427, de fuzileiros motorizados russos, enfrentaram muitas dificuldades, a munição ficou escassa, os alimentos estavam terminando, e ali em Tetkino, na região de Kursk, né, agora na região ao lado. E aí, na ordem de batalha deles, eles tiveram que recuar porque não iam aguentar o contra-ataque ucraniano. E as unidades da Brigada Aerotransportada das Forças Russas, também de número 83, lançaram um ataque mal sucedido em Varashino, para justamente chegar ali naquela estrada, né? E também, que eu citei há pouco, e também não tiveram nenhum sucesso. E os fuzileiros navais do 30º Regimento de Fuzileiros Navais também, que tentaram chegar em Kondratovka, não chegaram e tiveram que recuar. Então eles tiveram muitos problemas, foram massacrados ali também, perderam muita gente, não sei exatamente, ali não tem informação de quanto eles perderam, e eles também queriam nas regiões de Cherniv, né, e ali em Sumy também, em Cherniv também não conseguiram nada, tiveram baixas pesadas. É o que eu disse ontem, eu acho que a ofensiva deles já começou, a nova que eles iam fazer, mas estão se dando muito mal, e estão com poucos blindados, e os que eles têm estão perdendo, como eu relatei ontem já também, algumas perdas de blindados durante os assaltos, só que era em outra região, né? Era ali na região de Donetsk. Enquanto isso, em Lima, mais de 2.200 ocupantes foram neutralizados, como eu já anunciei no começo. Grupos de assalto russo continuam também tentativas constantes, estão procurando encontrar pontos fracos na defesa de uma região da Brigada Ucraniana Mecanizada, do número 66, uma brigada blindada, mecanizada blindada. E
ali justamente em Limansk, né? A primeira tarefa que o comando atribui para os russos é penetrar no território ucraniano de uma maneira furtiva e forçar os operadores a encontrarem posições, né? E aí encontrar onde estão os ucranianos e aguardar até receberem ordem e, quem sabe, poder acumular mais tropas. No entanto, as tripulações de drones ucranianos são uma pedra no sapato dos russos, né? Elas interrompem sempre os planos deles e sempre têm eliminado todos. Eles são mortos, na realidade, com drones de ataque. Em alguns casos, kamikazes, em alguns casos, não. São drones de ataque que lançam granadas ou lançam outro tipo de munição, e esses grupos têm sido sistematicamente destruídos. O resultado é que os soldados ucranianos estão tendo sucesso destruindo a maioria desses grupos, mesmo na aproximação de posições avançadas. Existem casos em que os ucranianos detectam eles estão entrando, eles deixam eles entrar, e quando eles estão dentro, eles são destruídos, né? Os ucranianos também estão infligindo pesadas perdas aí justamente nesse setor de Limansk, né? Embora os russos ainda tenham um efetivo maior também nessa região aí, além do que eu relatei ali na região de Donetsk, né? Mas eles também não estão conseguindo. As linhas defensivas ali, em suma, são muito fortes, e eles não estão conseguindo furar e ocupar essas linhas defensivas, né? E os combates justamente na região da responsabilidade dessa brigada de número 66 não diminuíram durante o verão, continuaram firmes enquanto os invasores russos tentavam romper as defesas ucranianas. Como resultado, agora, na última semana, 2.200 soldados russos foram neutralizados pelos combatentes dessa brava brigada, né? Que impediram o avanço deles e infligindo moral muito baixo para os russos. Os soldados ucranianos disseram que os comandantes russos permitem a evacuação do campo de batalha apenas em caso de ferimentos graves, que foi reportado para eles por prisioneiros que eles fizeram, prisioneiros russos, que eles não deixam os prisioneiros apenas graves. O cara que fica mutilado, basicamente, que pode sair do campo de batalha, mas também não consegue sair do campo de batalha. Muitos deles preferem cair prisioneiros em mãos dos ucranianos. Apesar das perdas significativas, a força russa ela tem uma superioridade naquela região de 6 vezes maior do que a brigada número 66. Mas apesar de ser 6 vezes maior, os ucranianos têm impedido eles de avançar e trabalham ativamente conseguindo bloquear as rotas logísticas deles, o que permite à Ucrânia de fazer esses contra-ataques e avançar em cima das posições da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários, é muito importante. Inscreva-se, ajude o canal, porque aqui você vê a verdade. Todos deem um like e também peço, divulguem, compartilhem, ajudem o canal. Quanto mais gente tiver acesso ao vídeo, mais gente irá também se inscrever no canal. Pelo menos não todos, eu tenho certeza, mas uma parte a gente sempre consegue ter sucesso. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem, paz para toda a humanidade.